Vamos lá? Boa tarde, galera. Boa tarde. É, Hoje é a nossa terceira aula sobre geometria analítica, né? É o nosso terceiro encontro, terceira semana seguida. No nosso último encontro, a gente trabalhou muito a ideia de coeficiente, alinhamento de ponto. A gente verificou quando duas retas são paralelas, quando duas retas são perpendiculares. E hoje a gente vai vamos aprofundar esses assuntos aqui. Tem bastante questão da IA aqui nesse meu slide. A gente vai trabalhar basicamente dois conceitos, só que o primeiro conceito ele é bem amplo, tá? Então a maior parte da aula vai ser ainda em cima do primeiro conceito. Então, deixa eu abrir aqui e vamos começar, tá? Tá aqui, galera, os dois conceitos são esses: equação de reta e área de triângulo, tá? Parece bem pequeno. Você olha para cá e fala assim, cara, como assim? O que é a área de triângulo que eu vou aprender aqui? É a área de triângulo dentro de geometria analítica, tá? Então, esse tema aqui, esse assunto aqui, vai ocupar a maior parte da aula. Esse aqui é só o finalzinho, certo? Então, vamos lá? Primeiro, equação de reta. O que isso significa? Reta é a mesma ideia que vocês aprenderam em função do primeiro grau, nas aulas de função. Aqui a gente vai trabalhar agora a equação de reta dentro de geometria analítica, dentro do plano cartesiano, tá? E a equação de reta, ela tem esse formato aqui, olha. Ou ela vai ser f de x é igual a ax mais b, se for em forma de função, ou a questão ela vai ser com coordenada y é igual a ax mais b, tá? Aí aqui eu tenho aqui um exemplo e eu vou pegar essa função e vou construir aqui do lado. Aí vocês vão entender por que ela é uma reta. Como que eu vou fazer isso daqui? Eu vou construir uma tabelinha de ponto e eu vou preencher aqui, mais nada, tá? Então, todo mundo aqui de olho no quadro. Se eu pego essa funçãozinha aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4, e monto a seguinte tabela, x e f de x, certo? Agora eu vou montar aqui a minha tabelinha. Aqui, e vou colocar aqui dentro alguns valores, tá? Eu vou escolher propositalmente aqui alguns valores que são fáceis de calcular, tá? Então eu vou escolher aqui alguns valores. Eu vou escolher o menos 2. Eu vou escolher o 0 e vou escolher o 1 para o x, tá? Eu posso escolher qualquer valor. Eu pude colocar 5, 8, 10, qualquer um. Eu escolhi esses de forma conveniente. Por quê? Se você olhar o meu plano cartesiano, ele não é muito grande, ele só vai até 7. Então, eu não queria escolher números muito grandes, tipo 5, 6, porque ia sair fora do que está aí na imagem. Então, eu escolhi o menos 2, o 0 e o 1 propositalmente. O que significa a tabelinha? Se eu pego o x igual a menos 2 e eu coloco aqui dentro, olha, o valor de menos 2, o que acontece com a minha função? Troquem o x menos 2, só isso. Aí ficaria assim, olha, 2 vezes menos 2 mais 4. Ficaria menos 4 mais 4, que vai dar 0. Então, quando eu troco o x menos 2, a minha resposta é 0. Certo? Tranquilo? Só isso, né? Agora eu tenho que repetir o processo para os outros valores que eu encontrei. Então, ó, vamos lá? Repetindo aqui a conta para os outros valores. X igual a 0. 2 vezes 0 mais 4. Né? Quanto que vale 2 vezes 0? 0. 0 mais 4 é igual a 4. Então, quando x vale 0, a função ela vale 4. Só isso. Agora eu vou fazer a conta para o último. E para esse último aqui, eu não vou nem pagar todo, tá? Vou pra cá. O último aqui, olha, vai ser 2 vezes 1 mais 4. Porque eu estou chamando o x de 1. 2 vezes 1 é 2, 2 mais 4 é 6. Então aqui no finalzinho da minha tabela é 6. Já montei aqui a minha tabela, já sei aqui 3 valores, e agora eu vou marcar esses 3 pontos aqui no meu gráfico. Só isso. Então, ó, pegando aqui a caneta, o primeiro ponto é o ponto menos 2, 0. O ponto menos 2, 0, ele fica aqui.
O outro ponto que eu encontrei é o ponto 0,4. O ponto 0,4 ele fica aqui. E o outro ponto que eu encontrei aqui é o ponto 1,6. O ponto 1,6 ele fica aqui, ó. Pronto, 3 pontinhos. Esses 3 pontinhos estão alinhados. Eu nem preciso usar o que eu aprendi na última aula, que era de alinhamento de ponto. Eu sei que eles são alinhados porque esses 3 pontos pertencem à mesma reta. Então, olha, eu teria aqui, olha, a minha função. Essa é a parte mais difícil, tá? Então, calma aí, deixa eu escolher aqui uma outra cor. Vamos ver, essa aqui é a parte mais difícil. Ficou muito melhor do que eu esperava que eu ia conseguir fazer, tá? Então, isso daqui é uma reta, tá? Aqui eu tenho uma equação. E qual é o nosso objetivo aqui hoje? É fazer o caminho ao contrário. Como que eu descubro a equação da reta? Que é esse tipo de pergunta que cai na prova da EA. A EA te dá algumas informações e fala qual é a equação dessa reta. Entende? Então, primeiro, vamos entender como funciona a reta e depois a gente aprende a calcular. Ó, pra cá. Vamos entender primeiro os coeficientes. Eu falei que a função da reta, a equação da reta é y é igual a um número, uma letra A, que multiplica o x, e uma letra B, tá? Essa letra A aqui, a gente aprendeu na última aula, que é o coeficiente angular, certo? Então, eu quero entender o que significa o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele funciona assim, ó. Quando o coeficiente angular é maior do que zero, ou seja, ele é positivo, a minha função, ela tem essa carinha aqui, olha. É uma função crescente, ela está subindo, ela está aumentando, tá? E esse aqui, olha, é o ângulo que ela forma, certo? Agora, quando o meu A é menor do que zero, ou seja, negativo, ocorre o contrário. A minha função ela é decrescente, é uma função que está em queda, tá? Então, o A, ele indica isso. Ele indica se a minha função ela está crescendo ou se a minha função está decrescendo. Se é uma função que está subindo ou uma função que desce. Só isso, tá? Então, o A, que é o coeficiente angular, que tem a ver com o ângulo que a reta forma, serve para indicar isso daqui. E agora o próximo, que é o B, que é o coeficiente linear. Sabe o que significa? Ele é esse ponto aqui, ó. É o ponto que a minha função, olha, ela corta o meu eixo Y. Esse ponto aqui, ele é o coeficiente angular. Vamos voltar para aquele primeiro slide. Olha para cá. Qual é aqui o meu coeficiente angular? 4. Olha o ponto que ele corta aqui. 4. Então, o coeficiente angular é o ponto que a reta corta ali. Por quê? Porque esse ponto, o ponto que ela corta o eixo Y, é quando o x vale zero. Então, olha para a função. Se o x vale zero, só vai sobrar o coeficiente angular. Desculpa, só vai sobrar o coeficiente linear. Por isso que ele é o ponto aonde o x vale zero, sempre. Então, olha, nesse caso aqui, se aqui eu tenho um número 3, significa que o meu coeficiente angular aqui vale 3. Se aqui eu tenho menos 1, significa que o meu coeficiente angular ele vale menos 1, tá? Então, já entendemos qual é a ideia do angular, já sabemos qual é a ideia do linear. Agora, vamos encontrar equações. Tá legal? Só um instantinho aqui. Então, vamos aqui. Agora, eu vou falar para vocês como que eu encontro as minhas equações de reta, tá? Então, como que eu vou encontrar a equação de uma reta? Aqui eu vou explicar como que eu encontro a equação da reta se for me informado qual é o coeficiente angular e me for informado um ponto. Se me informarem um ponto e o coeficiente angular, eu já sei que reta é, tá? Por que eu consigo encontrar usando o coeficiente angular e um ponto? Porque, olha só, se eu tenho aqui, olha, um plano cartesiano qualquer. Só olhem aqui. Aí a questão me fala um ponto e me fala o ângulo da reta. Cara, se ela me fala o ângulo da reta, eu vou saber encontrar a reta. Porque só vai existir uma única reta aqui com o ângulo que me foi informado. Tá? Então, se eu souber o coeficiente angular e souber um único ponto, eu consigo encontrar a reta.
E é isso que eu vou tentar explicar para vocês agora, nesse momento, tá? Então, eu vou primeiro apagar esse rascunhozinho aqui. E vamos colocar em prática a parte de conta, certo? Então, vamos lá? Olho aqui na tela aqui. Digamos que a questão avisa, olha, o coeficiente angular vale 3. E ela passa pelo ponto 1, 1. Ou seja, é o ponto onde a coordenada x vale 1 e a y vale 1. Eu quero saber, que reta é essa? O que eu faço? Primeira coisa, disparado, qual é a equação de uma reta? Ela não é desse formato aqui, olha. Y é igual ao ax mais b, não é isso? Quantas letras tem aqui? Tem 4 letras. A letra x, a letra y, a letra a e a letra b. Tem 4 letras. E se você olhar, a questão informou 3. Ela falou quem é o A, ela falou quem é o X e ela falou quem é o Y, sabe? Ela me informou quase tudo praticamente. Então aqui, olha, eu já sei praticamente todo mundo. Eu já sei aqui, olha, que o A ele vale 3. Eu já sei que o Y vale 1 e já sei que o X vale 1, tá? Eu sei o A porque ela me informou quem é o coeficiente angular. E eu sei quem é o x e y porque ela me falou um ponto que passa pela reta. Então esse ponto pertence à reta. Eu posso pegar esse ponto e colocar dentro da reta. Só isso. Então agora que eu sei tudo isso, é só substituir. E olha pra cá, quando eu substituo, o que vai acontecer? Vai ficar 1 é igual a 3 vezes 1 mais b. Só sobrou uma letra. Entende? Então aqui, olha, vai ficar 1 é igual a 3 mais b. 1 menos 3 é igual a b. Pronto, fechou. O b, ele vale menos 2. Então, eu já sei quem é o angular e já sei quem é o linear. Então, a minha equação de reta, ela vai ser simplesmente y igual a... O angular é 3, né? 3 vezes x menos 2. Só isso. Só isso. Acabou. Se a questão me dá o coeficiente angular e me dá um ponto, eu pego a equação da reta e substituo os pontos. Acabou. Então, esse é o truque. Saber quem é o coeficiente angular e saber quem é um dos pontos. Qualquer ponto. Se a questão te deu 2, 3 pontos, escolhe um. E acabou. Tá? E tá feito. Tá aí a minha equação de reta. O y, ele é igual a 3x menos 2. Tá? Tá aqui a minha equaçãozinha. E tá feito. Próximo slide aqui. E se a equação ela me der 2 pontos? Né? Ela não me deu o angular e o ponto, ela me deu 2 pontos. Como é que eu faço? Eu posso desenhar os 2 pontos, traçar a reta? Até posso. Mas eu não sei encontrar usando o angular e um ponto, então eu também sei encontrar usando 2 pontos. Porque na aula da semana passada, que já está online, inclusive para vocês, eu ensinei como se encontra o coeficiente angular. Eu falei que o coeficiente angular pode ser encontrado assim, ó. O meu coeficiente angular é só você fazer y1 menos y2 dividido por x1 menos x2. Só isso. Se você fizer essa conta, você vai encontrar o coeficiente angular. Então, olha, é só agora fazer a continha aqui, ó, tá? Eu vou fazer o ponto de cima menos o ponto de baixo. Então, olha, o y é esse daqui, ó. Esse aqui é o y. Então, vai ficar menos 1, que é o de cima, menos o 3, que é o de baixo. E agora o x, eu vou fazer 1 menos 3. Então, a minha conta vai ficar assim, ó. O meu a, ele vai ser em cima 1 menos 3, ou menos 1 menos 3 dá menos 4. E embaixo 1 menos 3 dá menos 2. Menos 4 dividido para menos 2 dá o 2 positivo. Então, olha, eu já sei quem é o a. Agora a conta ficou exatamente igual ao anterior. Então, se a questão tiver 2 pontos, você encontra o coeficiente angular. É a primeira coisa que você faz. Quando você encontra o coeficiente angular, a questão fica mais fácil. Você usa o coeficiente angular e usa um ponto.
Professor, mas qual ponto eu uso? Qualquer um. A questão deu 2, escolhe um e usa, tá? Então, ó, é só preencher agora. Y é igual a ax mais b. Agora a gente escolhe um ponto e faz a substituição. Eu vou dar para vocês um conselho. Eu escolheria esse aqui. Por quê? Porque ele é positivo, tanto no x quanto no y. Então, olha, o y vale 3, o a ele vale 2 e o x também vale 3. Se eu usar o outro, dá diferença? Vai dar exatamente a mesma conta. Mas eu prefiro fazer a conta com um número que não tem negativo, tá? Só opção minha. Então, ó, aqui a conta continua aqui, ó. 3 é igual a 2 vezes 3 mais b. 3 é igual a 6 mais b. 3 menos 6 é igual a b. Menos 3 é igual a b, tá? Acabou. Então, eu já sei quem é o a e eu já sei quem é o b. Então, a minha conta, ela ficaria assim, olha. O y é igual a coeficiente angular que vale 2 e coeficiente linear que vale menos 3. Entende? É só isso daqui. Então, para encontrar a equação de uma reta, ou eu uso um coeficiente angular e um ponto, ou eu posso usar 2 pontos. Mas se a questão me der 2 pontos, encontra primeiro o angular, porque aí a conta fica bem fácil. E está resolvido, olha. Eu resolvi aqui a anterior e deu y igual a 3x menos 2 e aqui deu y igual a 2x menos 3, tá? Resolvido as duas, a ideia é só essa. Agora eu quero que vocês tentem brincar um pouquinho. Separei algumas questões da EA, eu vou aqui marcar um tempinho com vocês e tempo para vocês, tentem fazer a questão e depois a gente vem e corrige, tá? Então, a primeira questão da EA, para poder verificar se vocês conseguem fazer equação de reta, tá aqui, ó. Questão de 2007, uma reta passa pelo ponto 3, 4 e tem coeficiente angular igual a 2. Então, quem é o coeficiente linear dessa reta? Tempo, pode fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Resolvendo a primeira questãozinha aqui da lista. Deixa eu colocar aqui na... Vamos lá, nossa primeira questãozinha aqui. A questão ela me deu o quê? Ela me deu um ponto e me deu o angular. Tá pedindo linear. Essa daqui eu nem preciso encontrar o linear, tá feito. Então, olha aqui. Y é igual a ax mais b, certo? A questão ela me informou tudo praticamente. Esse cara aqui é o x, esse daqui é o y e esse daqui é o a, tá? Então eu tenho quase tudo, menos o que a questão pede. Então, olha, esse daqui que é o y, ele vale 4. Esse aqui que é o a, ele vale 2. E esse aqui é o x, ele vale 3. E a pergunta é esse aqui, olha, quanto que ele vale? Se você substituir, a conta termina. Então, olha, eu vou ter aqui, qual o resultado? Vai ficar 4 é igual a 2 vezes 3 mais b. 4 é igual a 6 mais b. 4 menos 6 é igual a b. Acabou. B é igual a menos 2. Aí você marca isso aqui, ó. Ó, tá pedindo o linear. Quem é o linear? É B, tá vendo? Tá até, isso aqui foi mensagem subliminar. E tá aí, olha, B vale menos 2. E tá resolvida a questão, tá? É só substituir, uma substituição e tá resolvido. Aí você vai e pensa, ah, professor, mas essa questão é de 2007. Faz muito tempo. Ok. Vamos fazer então uma mais recente um pouquinho? Segunda questão aqui. Deixa eu ver se... Opa, chegou alguém. Certo? Aceita. E vamos voltar aqui para o slide. Se eu encontrar, tá aqui. Certo? 2.
A questão 2, ela é de 2016, bem mais recente do que a 2007. E a questão pede qual é a equação reduzida da reta que passa pelos pontos A e B. Aí aqui, olha, tá falando equação reduzida. Equação reduzida é a equação do tipo y é igual a ax mais b. Você pode perceber, olha, que todas elas são assim, olha, y é igual a alguém vezes o x mais alguém sozinho. Então, tá pedindo qual é a equação reduzida. E para isso, ela me deu o quê? 2 pontos, o ponto A e o ponto B, tá? Galera, tempo para vocês, tentem resolver e daqui a 5 minutinhos eu chamo aqui de novo. Tempo encerrado mais uma vez. Vamos ver aqui qual é o gabarito. Espero que vocês estejam conseguindo fazer as questões, né? E principalmente porque são questões da própria EA. E vamos colocar em prática aqui então, o que a gente acabou de ver. A gente sabe encontrar a equação se eu tiver o coeficiente angular e um ponto. Ponto eu já tenho, falta um angular. A questão não deu angular igual aquela de 2007, mas ela me deu 2 pontos. Então a gente consegue encontrar o angular, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer é encontrar o angular aqui. E para isso, o que eu vou usar? Eu sei que o coeficiente angular, ele é feito assim, olha. É só eu pegar o y1 menos o y2 e dividir pelo x1 menos o x2. Só isso, tá feito. Então o meu angular, ele vai ser, eu tenho que pegar um menos o outro, tá? Eu vou fazer b menos o a, tá? Eu vou fazer b menos o a. Eu vou escolher fazer b menos o a é porque o b ele tem números maiores nas coordenadas. Então quando eu faço b menos o a, fica tudo positivo. A ordem que você escolhe não muda, tá? Eu só estou escolhendo b na frente porque o b tem números maiores. Então, olha para cá. Eu vou colocar o b na frente, então y. No y, o b ele vale 8 e no a ele vale 1. Então é 8 menos 1. E agora, pelo x. O x no b ele vale 6 e no a ele vale 0. Então, olha, o meu coeficiente a ele vai ser 8 menos 1, 7 e 6 menos 0, 6. Aí você vê um 7 sextos aqui, já vê a letra C, já vê a letra C doido para marcar, né? Mas antes de marcar, vamos ver se é de fato isso daqui. Eu já sei quem é o angular, tá faltando encontrar o linear agora. Então, vamos preencher isso daqui, ó. Vamos lá? De novo, na hora de preencher isso daqui, eu tenho que usar os valores que a questão me dá. Então, olha, o A eu acabei de encontrar. O A, ele vale 7 sextos. Mas agora falta o X e o Y. Eu posso tanto usar o ponto A, como eu posso usar o ponto B. Mas qual ponto eu recomendo que vocês usem? O A ou o B? Eu vou recomendar o A, porque o B, ele usa números, ele usa coordenadas com números maiores. Então a tua conta vai ter um 6 e um 8 sem necessidade. O A é 0 e 1. Cara, qualquer ponto que tem 0 é bom, porque na hora de jogar o 0, ele anula as minhas contas e fica mais fácil fazer o cálculo, tá? Então qualquer ponto que tenha um 0 na coordenada, ele é muito bom de ser usado. Então eu vou usar o ponto A. Então se eu vou usar o ponto A, esse daqui vai valer 1 e esse daqui vai valer 0. Agora olha aqui que delícia. Sério, isso aqui é muito bom, cara. O Y vale 1. O A, ele vale 7 sextos. Aí você, ai professor, eu não gosto de trabalhar com fração. Cara, nem a questão gosta, porque o X vale 0. Quanto que vale 7 sextos vezes 0? 0. Então a minha conta vai ficar assim, olha, 1 é igual a 0 mais B. Ou seja, 1 é igual a B. Aí, já encontrei o B também. O B, ele vale 1. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho o B valendo 1 e eu tenho o A valendo 7 sextos. Então, qual vai ser a minha equação de reta? Vai ser a equação de reta onde o linear vale 1, tá? E o angular vale 7 sextos. Tá aqui, olha, letra C. Tá? Tá aqui, olha, o 7 sextos para o A e o 1 para o B.
Bateu certinho com a nossa conta. Tá? Tem mais questão aqui. Próxima questão, mais uma de 2007. Tá? Eu não vou nem ler o enunciado, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Essa questão aqui é boa, tá? Eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho e daqui a alguns minutos eu venho aqui corrigi-la com vocês, tá? Tempo correndo, podem tentar fazer. Tempo encerrado, galera. Vamos lá? Terceira questãozinha da aula de hoje. Essa questãozinha aí ela é mais difícil do que a 1 e a 2, mas o conceito é o mesmo, tá? Por quê? Ela te dá o coeficiente angular e te dá o ponto, só que ela te dá meio disfarçado. Então, vamos aprender a fazer a leitura e depois de fazer a leitura, a questão fica exatamente igual, não muda nada. Então, ó, vamos pegar aqui a questãozinha aqui. Vamos lá. Primeiro, a questão fala que a reta que eu quero, ela é perpendicular a S. Perpendicular, certo? A gente aprendeu isso na aula passada. A gente sabe encontrar coeficientes perpendiculares. Então, olha só. Primeiro, eu vou primeiro organizar essa reta R aqui, tá? Desculpa, essa reta S aqui. Eu quero organizar ela. Aqui tá 2x menos y mais 3 é igual a zero. Não tem como você bater o olho aqui e saber quem é o angular e quem é o linear. Para você conseguir fazer isso, a equação tem que estar reduzida. Tem que estar y é igual ao restante. Então o y tem que estar isolado. Se o y tem que estar isolado, pega o y e joga para lá. Só isso. Olha, 2x mais 3 é igual a y. Pronto. Quem é o angular? É o 2. E quem é o linear? É o 3. Ah, professor, eu não sei enxergar assim. Então escreve ao contrário. Essa é a reta R, tá? A reta R é y igual a 2x mais 3. Tá feito. Agora, a tua questão não pede a S. Eu tô falando R aqui igual aqui é S, tá? A questão não pede S, ela pede a equação da reta R. Mas ela fala que a R é perpendicular a S. O que a gente aprendeu na última aula sobre reta perpendicular é o seguinte, ó. Se eu pegar a inclinação de uma e multiplicar pela inclinação da outra, isso aqui tem que dar menos 1. Certo? Então, qual é a inclinação, qual é o coeficiente angular da minha reta S? O coeficiente angular está ali, ó. Eu vou até destacar aqui para vocês. Esse aqui que é o angular. Então é como se o M1 fosse igual a 2, porque ele que é o angular. Agora é só preencher lá, porque eu vou encontrar o do outro. Então, ó, 2 vezes esse M2 aqui é igual a menos 1. Então, o meu M2 é igual a menos 1 meio. Já sei quem é o meu coeficiente angular. Professor, mas para eu encontrar tem que ter o angular e tem que ter um ponto. A questão até que me deu o angular. Deu um trabalho, mas ela deu. E o ponto? Olha para cá. Intercepta o eixo Y no ponto de ordenada igual a 2. Intercepta o eixo Y. Quem é que intercepta o eixo Y? É o coeficiente linear. Então ela te deu o coeficiente linear. Ela te deu. Ela te deu o ponto 0,2, que é o coeficiente linear. Lembra que eu falei que o coeficiente linear é quando o x vale 0? Aí a minha reta, ela corta o eixo y. Então, quando ela fala que ela intercepta o eixo y, é porque ela corta o y. E quem é que corta o y? É o coeficiente linear. Então ela te deu um ponto, ela te deu o coeficiente linear, tá? Ela te deu isso daí, então tá feito. Na verdade, eu não preciso nem substituir mais a conta, tá? Eu posso fazer assim, olha. A reta R agora. Y é igual a AX mais B. Y é igual a coeficiente angular, já encontrei, menos meio. E o linear é o 2. Aí você bate o olho e fala,
Caraca, tem nada ali para marcar, tem nada. É porque ali não está a equação reduzida, entendeu? Ela está a equação geral da reta. O que é a equação geral da reta? É quando todo mundo fica igual a zero, tá? É como se fosse aquela equação de segundo grau, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. É quando você escreve igual a zero, tá? Então, é só você pegar essa equação e escrever igual a zero. Mas tem uma outra coisa importante. Se você olhar as alternativas, não tem fração. E na minha conta tem fração. Então, eu vou usar aqui um artifício para fazer a fração sumir, que é o seguinte. A minha fração, ela tem um 2 aqui embaixo, né? Então, o que você faz? Se tiver uma fraçãozinha com o número 2 embaixo, você multiplica a conta inteira por 2. Se tiver um 3, multiplica tudo por 3. Sabe por quê? Eu vou explicar por quê. Porque o 2 vai multiplicar todo mundo. Ele vai multiplicar o y, vai multiplicar a fração e vai multiplicar o 2. E agora, olha aqui a mágica acontecendo. Quando o número 2 multiplica o y, fica 2y, né? Porque o 2 vai multiplicar o y. Agora, quando o 2 multiplica a fração meio, cara, meio vezes... Eu vou cortar, sabe? Eu vou cortar esse número 2 com o 2 que está aqui embaixo. Um vai cortar o outro. É por isso que eu estou multiplicando por menos 2, de propósito, para poder fazer a minha fração ser cortada. Então vai sobrar só o menos 1 vezes x, que é menos x. E agora, o 2 multiplica o 2, vai dar 4. Agora joga todo mundo para um lado só. Então ficaria assim, olha. 2y mais x, porque o x negativo passa positivo, e o 4 positivo passa negativo, tá? Cheguei até aqui. Agora que eu cheguei até aqui, vem a parte mais complicada, que é o quê? Torcer para ter uma opção com essa alternativa aqui. Eu vi que tem chat, tá? Eu vou olhar qual é a dúvida. 2y mais x menos 4 igual a 0. Então, olha, tá aqui, ó. Letra A. Deixa eu ver aqui qual foi a dúvida, que pode ter certeza que eu vou resolver essa dúvida agora. Bom, se eu encontrar a aba que está a dúvida... Ah, tá aqui. Deixa eu ver. Professor, por que não posso multiplicar por menos 1? Pô, cara, eu posso. Eu posso. O problema... Quer ver? Calma aí. Eu vou abrir mais um slide em branco aqui para poder brincar um pouquinho com essa questão. Qual é ela? Essa daqui. Vamos abrir um slide em branco aqui. Vamos lá? Eu vou escrever essa equação num slide em branco para poder brincar com ela, tá? Então, olha, eu tenho aqui y é igual a menos meio x mais 2. Olha aqui. Eu até posso multiplicar por menos 1, mas o menos 1 ele não vai resolver a fração, entende? Eu vou ficar com isso aqui, olha. Se eu for multiplicar por menos 1, que eu posso fazer, vai ficar assim, ó. Vai ficar menos y igual a meio x menos 2. Tá vendo? Aí o que eu teria que fazer aqui? Eu teria que pegar o menos 2 que está aqui e jogar para o outro lado. Aí ficaria o menos 2 para o outro lado, vira mais 2. Aí fica 2 menos y é igual a meio x. Aí o 2 que está dividindo vai para lá multiplicando. Aí o 2 vai multiplicando, ficaria 4 menos 2y é igual a x. Aí eu teria que deixar todo mundo igual a zero, tá? Aí nesse caso aqui, olha, eu posso jogar todo mundo para a direita de novo. Deixa eu botar aqui. Só para... É que eu tô achando confuso tudo a mesma cor. Tá? Eu vou colocar aqui uma cor destacada para poder não ficar tão perdido. Esse menos 2, ele vai pro lado de lá. Aí, esse 2 aqui, ele passa multiplicando, tá? E agora aqui, eu jogaria esse pro lado de cá e esse também pro lado de cá.
Aí quando eu jogo todo mundo pro mesmo lado, o que eu vou ter aqui? O menos 2y vai virar 2y, o x já estava aqui, e o 4 vira menos 4, tá vendo? E vai dar exatamente o gabarito, 2y mais x menos 4 igual a zero. Vai dar exatamente a mesma coisa, tá? Então eu posso sim multiplicar por menos 1. A dica que eu dei, ela é a seguinte, ó. Ela vale para qualquer conta aonde existe uma fração. Quer ver? Olha, exemplo, não é mais a questão, tá? Exemplo. Pelo amor de Deus, é outra questão já. Digamos que eu tenho aqui uma equação, e a equação, ela é, deixa eu ver aqui, 2x é igual a x sobre 3 mais, deixa eu ver aqui, mais 20, se eu não fiz besteira, deixa eu ver. Tá certo. 2x é igual a x sobre 3 mais 20. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode fazer MMC, não pode? MMC e coisa e tal. Só que o truque que eu estou ensinando é o seguinte. Qual é a fração que eu tenho aqui? A fração que eu tenho é 3. Então toda vez que tem uma equação e tem uma fração sozinha, só uma fração aqui, só o 3, tem mais ninguém com fração, só ele. Tu multiplica a conta inteira pelo valor que está aqui embaixo. Porque assim, olha o que vai acontecer. 3 vezes 2x vai dar 6x. 3 vezes x sobre 3, tu vai cortar esse com esse aqui, olha. Vai ficar o x purinho aqui. E 3 vezes 20 vai dar 60. Aí você resolve. 6x menos x igual a 60. 5x é igual a 60. X é igual a 60 dividido para 5. X é igual a 12. E pode ver que de fato a resposta aqui é 12, tá? Pensa aqui comigo. 2 vezes 12 é 24. 12 dividido para 3 é 4, somado com 20, 24 também. Então a gente conseguiu resolver a questão. Então essa dica que eu estou dando é para quando tem uma equação e dessa equação só um cara que é fração. Porque se tiver 2 caras com fração, 3 caras com fração, MMC, não tem para onde fugir. Mas se tiver um só, a gente resolve assim multiplicando. Ó. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Esse 2 que eu botei multiplicando foi para fazer a fração sumir. Tá? Ficou claro isso que eu expliquei aqui? Ficou claro aqui esse exemplo que eu fiz aqui? Escreve aqui se ficou claro. Aí eu continuo. Pô, beleza, show de bola. Tá? Então, vamos lá. Vamos continuar. Isso aqui funciona sempre, tá? Isso aqui funciona sempre. Se tiver um cara só com fração, multiplica por aquela fração que aí você corta, sabe? Eu tenho 1/4. Se eu multiplicar por 4, ficaria 4 sobre 4, que dá 1. Aí a fração desaparece, tá? Então, isso aqui é um truque que ajuda bastante a gente. E agora, vamos lá. Continuando. Se eu encontrar o slide, tá aqui, tá? Próxima questão. Essa daqui vai ser a última para a equação de reta, tá? Depois dessa, eu avanço para o outro assunto. Questão de 2016, também é recente, ó. Dada a reta DG, conforme aqui a ilustração, aí a questão fala que eu tenho um quadrado de área 9 e eu tenho outro quadrado de área 25. Qual é a equação da reta DG, tá? Então, quando ele fala a equação da reta DG, é a reta toda. Ela faz isso aqui, ó. Qual é aqui, olha, a equação da reta? Tá? Podem tentar fazer. Eu vou aqui marcar um tempinho aqui para vocês. Tempo correndo. Podem lá. Tempo encerrado. Eu espero que vocês tenham conseguido desenvolver a questão. Essa questão aqui, ela não é difícil, mas é uma questão que tem um enunciado um pouco diferente, né? Porque é a primeira que envolveu gráfico, envolveu figura plana, mas ela é bem tranquila, como as outras também. Acho que nenhuma aqui deu muito trabalho para poder resolver, tá? Então, vamos lá? Eu vou primeiro aqui colocar aqui no slide de novo. E vamos lá, primeira coisa. A questão fala que o primeiro quadrado tem área igual a 9 metros quadrados. Então, esse quadrado aqui tem área de 9 metros quadrados. Então, o lado dele tem que valer 3.
Então, ele tem a base medindo 3 e a altura medindo 3. A questão fala que o segundo quadrado tem a área medindo 25. Então, o lado tem que valer 5. E a altura 5 também. Tá? Beleza. Isso me ajuda em quê? Fácil. Olha para cá. Tá vendo esse pontozinho aqui, olha? Que é o ponto D? O ponto D, ele é um ponto aonde o x dele vale 0 e o y dele vale 3. Né? Porque o x vale 0 e o y vale a altura do quadrado. E tá vendo esse ponto G aqui? Esse ponto G, o x dele vale 3. Por quê? Porque o x dele, olha, é a largura do quadrado. E a altura dele vale 5. Porque a altura dele é a altura do quadrado grande. Então eu uso o quadrado para descobrir as coordenadas, tanto do D quanto do G. Tá legal? Tem uma outra coisinha aqui. Eu já sei quanto que vale o coeficiente linear. O linear vale 3, porque o linear é esse aqui, ó. Certo? Então agora a gente resolve. O D... Opa, desculpem. Ah, tá. Agora sim. Vamos lá? O D é 0,3. Então aqui, olha, vou botar aqui, olha. O D é 0,3. O G vale 3,5. E eu sei que o linear, ele vale 3. Feito, né? Então vamos encontrar agora o angular. A gente sabe que o angular, ele vai ser o y1 menos o y2 dividido por x1 menos x2, tá? Eu vou escolher fazer a subtração, olha, de g menos o d, tá? Porque, de novo, o g usa coordenadas maiores, então eu quero o maior na frente. Então o y ficaria 5 menos 3 e o x ficaria 3 menos 0. Então aqui ficaria, olha, 2 terços. Já sei quem é o angular, já sei quem é o linear. Então a minha equaçãozinha aqui, olha, y é igual a ax mais b, ficaria assim, olha, y é igual a 2 terços de x mais 3. Então tá aí, y é igual a 2 terços de x mais 3. Mas quando você olha, não tem nenhuma opção assim, tá? O que a gente faz? Acabei de explicar, pô. Dá pra gente sumir com essa minha parte de baixo aqui, tá? Então, olha pra cá. Eu vou multiplicar a conta inteira por 3 para poder fazer sumir aquela minha fraçãozinha ali, ó. Então, depois que eu faço isso, olha como é que fica. Todo mundo por 3. Vai ficar 3y. Aí aqui, tu corta esse com esse aqui. Vai ficar 2x. E agora 3 vezes 3, 9. Tá? Agora todo mundo tem que ser jogado para um lado só. Tá? Então, eu vou jogar, mudar de cor aqui de novo, para não gerar confusão. Eu vou jogar tanto esse pro lado de cá, quanto esse pro lado de cá, tá? Fazendo isso, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 3y menos 2x menos 9 é igual a 0. Tá aqui, ó. 3y menos 2x menos 9 é igual a 0. Ela tá toda bagunçada, né? Então, calma aí. Eu vou escrever aqui, olha. 3y menos 2x menos 9 igual a 0. Agora tem que ver qual é a correta aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, primeira análise. O y e o x têm sinais diferentes, tá vendo? O y e o x têm sinais diferentes. Então, ó, não pode ser essa, porque ele tem sinais iguais, e também não pode ser essa daqui, tá? Então, ou é de cima ou é a de baixo. Também não é a letra B, tem que ser a letra D. Tem que ser essa daqui, ó.
Então, como é que eu vou encontrar essa letra D aqui? Eu vou escrever de propósito para poder ficar assim. Como que eu escrevo de propósito? O X tem que ser positivo e só vai ficar as letras de um lado, X e Y do mesmo lado. Então, ó, vamos tentar organizar aqui. (3y menos 2x menos 9 é igual a 0). Eu vou deixar o x positivo e eu vou isolar a letra do número. Então, olha, 3y menos 2x é igual a 9 positivo. E agora, olha, multiplica essa conta inteira por menos 1. Multiplicando tudo por menos 1 para trocar o sinal, de propósito, claro. Aqui vai ficar menos 3y mais 2x igual a menos 9. Dá para escrever aqui bonitinho, olha, 2x menos 3y igual a menos 9. Pronto, cheguei no gabarito, tá? Tava certo aquele primeiro, mas o gabarito não estava escrito daquela maneira. Então eu tive que fazer a equação ficar escrita da forma correta. 2x menos 3y igual a menos 9. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tá resolvido. Só deu trabalho encontrar o gabarito, né? Porque eu encontrei a equação e não batia com nenhuma. Aí eu dei uma arrumadinha e deu certo, tá? Ah, professor, mas como é que eu tenho que saber? Qual é a regra? Aqui não tem regra, olha, porque a letra A está igual a 0, a letra B está igual a 0, a letra C está com menos 9 lá no canto e a D também. Aqui não tem como fugir. Você precisa mexer na tua equação até bater com uma delas, tá? Não tem para onde fugir aqui. A EAR, nesse caso aqui, ela foi bem sacana. E aqui eu finalizo a parte de equação de reta. E eu falei para vocês que a aula quase inteira ia ser sobre equação de reta, só que além de equação de reta, eu ia falar sobre área de triângulo. Aí você para e pensa, o que tem a ver a área de triângulo com essa aula de reta? Lembra na aula passada que eu expliquei sobre alinhamento? O que eu falei com vocês? Se os três pontos estão alinhados, eles formam uma reta. Mas se aqueles três pontos não estiverem alinhados, eles formam um triângulo, tá? Então, aqui eu vou agora falar sobre a área de triângulo, ou seja, quando eu tenho três pontos que não estão alinhados. Isso aqui é bem tranquilo, é bem rápido, eu não vou me estender aqui, porque eu vou mostrar duas maneiras de fazer a conta. Aí eu trabalho um exercício e a gente finaliza a aula aqui, tá legal? Então, olha para cá todo mundo. Eu consigo encontrar a área do triângulo da seguinte maneira, ó. Presta atenção. Eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso, tá? Não é que vai ser a melhor opção sempre, não. Aqui, olha, tá ligando aqui. Eu posso fazer assim, olha, de propósito, ó. Aqui tá indo no menos 4, né? Tá indo no menos 4. Olha aqui. E aqui é no 5. Tá vendo? Eu fiz aqui um quadrilátero. E esse quadrilátero, ele englobou o meu triângulo, tá? Então agora eu tenho que encontrar qual é a área desse quadrilátero. Vamos ver aqui quanto ele tem de altura. Ele vem do menos 4 e vai até o 4. Então ele vai do menos 4 até o 4. Então ele tem 8 de altura. E agora aqui, olha, vamos ver a largura dele. A largura dele. Ele vai do menos 3 até o 5. Então ele também tem 8. Certo? Então vamos lá? Qual é a área total dele? Isso aqui é um quadrado, cara. É 8 vezes 8. Isso aqui dá 64. Mas o triângulo, ele obviamente não tem essa área toda, tá? O triângulo, ele é só uma parte da área. O triângulo, ele é só isso aqui, ó. O triângulo, ele é só isso aqui, ó. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou daquele 64 que eu encontrei, eu vou subtrair esses três triângulos que estão nas pontas, sabe?
Aqui eu tenho o triângulo 1, aqui eu tenho o triângulo 2 e aqui eu tenho o triângulo 3. Eu vou subtrair cada um deles. E o que sobrar vai ser o triângulo. Então, olha, como que eu faço isso? Cara, é só calcular a área do triângulo. Então, olha, a área da figura 1. A figura 1 é um triângulo, certo? É a altura desse triângulo aqui, a altura, tá? Vale 3. Por que vale 3? Porque ela vai do ponto 1 até o ponto 4, então a altura vale 3. E a largura dele, ela vai do menos 3 até o 2. A largura é 5. Então ele tem 3 por 5 dividido por 2. Isso aqui é 15 por 2, é 7,5. Tá? Então é só descobrir quanto que é a altura do triângulo e quanto que é a largura dele. Encontra a altura, encontra a largura e faz a multiplicaçãozinha. Tá? Já encontrei a área do triângulo 1. Agora, eu vou calcular aqui, olha, a do triângulo 2. O triângulo 2 é esse daqui, ó. Vamos lá? A largura dele, olha, ele vai do ponto 2 até o ponto 5. Então ela vale 3. E a altura dele, olha, é a altura toda da figura, que vale 8. Então é 3 por 8. Que vai dar 12. Certo? Agora eu vou encontrar a do último que está faltando aqui. O último que está faltando é esse aqui, olha. Essa altura dele aqui vai do ponto 1 até o ponto menos 4, então vale 5. E a largura dele, olha, é a largura toda da figura, que vale 8. Tá aqui. Então, olha, 5 vezes 8 é 40, dividido por 2 é 20. Acabou a questão já, pra mim no caso, né? Eu já sei quanto que vale o total, já sei quanto que vale cada pedacinho aqui. Então agora é só fazer a minha continha aqui, olha. Quanto que vai ser a área do triângulo? A área do triângulo vai ser 64 menos esses 3 que eu encontrei aqui, ó. Né? 20 com 12 dá 32, com mais 7, 39,5. Isso daqui, olha, vai dar a área do triângulo é igual a 24,5. Essa aqui que é a minha resposta. Tá? Só que eu já vou avisando, essa maneira de calcular só é viável se a questão te dá a figura. Se ela não te dá a figura, talvez dê muito trabalho fazer isso. E para isso eu tenho uma outra forma de calcular, tá? Olhem para cá, por meio de matriz. Quais são os 3 pontos do meu triângulo? Tem o ponto aqui de cima aqui, olha, que é o ponto 2, 4. Tem o ponto ali no cantinho, que é o menos 2, é o menos 3, 1. E tem o ponto lá embaixo, que é o ponto 5, menos 4. Tá? Lembra como a gente calculou alinhamento de ponto? Então, é a mesma ideia. Para saber a área de um triângulo em geometria analítica, o que você faz? Tu pega o determinante dos pontos e divide por 2. Em vez de fazer a área da base vezes a altura e dividir por 2, usa o determinante. Tá? Então, em vez de desenhar a figura inteira, cortar ela em figuras, cortar ela em triângulo, calcular cada pedaço, eu poderia fazer uma única conta de matriz e eu conseguir resolver o problema. Quer ver? Olha aqui. Ó. Bota os pontos aqui. 2, 4, menos 3, 1 e 5, menos 4. Só dá para calcular determinante de matriz quadrada, então preenche o restante com 1. E agora, o que tu faz? Repete as duas primeiras aqui, olha. Igual a gente fez na semana passada. Tá aqui. Então vamos lá? Eu vou encontrar primeiro as diagonais principais. Então, vou pegar aqui em vermelho. Diagonal principal. Então, em vermelho vai ser esse aqui.
vai ser esse aqui e vai ser esse aqui, tá? 2 vezes 1 vezes 1 é 2. 4 vezes 1 vezes 5 é 20. E 1 vezes menos 3 vezes menos 4 é 12. Então a minha diagonal principal, ela vale no geral 34. Agora eu vou repetir para a diagonal secundária. Então eu vou trocar de cor aqui. E a diagonal secundária vai ser essa, essa e essa daqui. Então, olha aqui, ó. Diagonal secundária. 5 vezes 1 vezes 1 é 5. Menos 4 vezes 1 vezes 2 é menos 8. E 1 vezes menos 3 vezes 4 vai dar menos 12. Aí aqui eu tenho 5 menos 8 vai dar menos 3. Menos 3 menos 12 vai dar menos 15. Pronto. Já sei quem é a principal, já sei quem é a secundária. Então eu posso calcular agora o determinante, tá? Então, olha aqui. O determinante vai ser diagonal principal, que é 34, menos a diagonal secundária, que é menos 15. Então, o determinante vai ser 34 mais 15. Então, ele vai dar quanto? 49. O determinante vale 49. Mas como é que funciona a área do triângulo? É a metade do determinante. Então, é 49 dividido por 2, que vai dar quanto? 24,5. O mesmo que eu encontrei aqui do lado. Tá certo? Então, olha, é assim que se calcula a área de triângulo. É igualzinho a gente faz com, qual é o nome? Alinhamento de ponto. Então, eu posso fazer em forma de geometria plana, mas eu também posso fazer por meio de matriz. Tá legal? Então, galera, o tempo aqui avançou um bocado. O que eu vou fazer? Essa aula aqui, ela vai online para o Classroom de vocês. Esse slide também vai. E junto com ele, eu vou colocar uma lista com 2 questões de equação de reta. E eu vou colocar umas 3 questões de encontrar a área de triângulo, certo? Aí, na aula da semana que vem, o início da aula, eu vou corrigir as questões aqui com vocês, tá? E na semana que vem, vai ser a última aula de teoria de geometria analítica, certo? São 4 aulas de teoria e vai ter uma aula só focada em exercício. E aí a gente fecha esse ciclo de geometria analítica. Quando a gente fechar o ciclo, eu faço a contagem de quantas questões da EA a gente resolveu com essas aulas, tá certo? Então, mais uma vez, peço desculpa do imprevisto da aula de ontem. A nossa aula de hoje aqui, ela se encerra nesse momento e quando eu colocar essa aula online para vocês, eu coloco junto com a aula a lista de exercício. E de novo, como que se calcula a área de triângulo? Eu posso pensar geometricamente, mas eu posso fazer alinhamento de ponto. Como é um triângulo, eu sei que ele não está alinhado. Então, o determinante, ele vai ter um número. Porque se estiver alinhado, ele vale 0. O determinante vai ter um número. E metade desse valor é a área do triângulo, tá? É simplesmente isso, certo? Então, galera, obrigado aí pela presença de vocês, tá? A aula fica por aqui e eu vou tentar o máximo para colocar esse arquivo no máximo amanhã, tá legal? Para todo mundo ter tempo de trabalhar listinha de exercício, tá? Então, galera, fico por aqui e até a semana que vem.